Olá, pessoal. Hoje o Mundo Político volta a discutir a proposta do governo Zema para a reforma da Previdência dos servidores do Estado. E nós vamos ouvir a maior categoria do funcionalismo, a educação. Então, nós vamos conversar com a Denise Romano, que é coordenadora geral do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Denise, muito obrigada por atender o Mundo Político. Muito obrigada, Vivian, pelo convite. É um prazer dialogar com vocês aqui no programa. Denise, ontem, nessa terça-feira, a Assembleia ouviu, através de um seminário, não é, que ainda está acontecendo, um seminário à distância, mas ouviu uma série de representantes dos servidores do Estado. Pelo menos 7 categorias participaram do seminário ontem. Os servidores têm uma posição única, quer dizer, continuam sendo ouvidos neste momento, não é? Os servidores têm uma posição única em relação à reforma que foi fatiada e que está suspenso o exame, mas vai ser retomado, segundo os próprios deputados e a direção da casa, em agosto. Bem, Vivian, os trabalhadores em educação, o sindicato o qual nós representamos, nós temos um posicionamento que eu acredito ser o posicionamento da maioria do funcionalismo público estadual. O nosso posicionamento é, primeiro, não houve qualquer conversa prévia com o governo, negociação alguma sobre o teor dos projetos que tramitam na casa. Segundo, 15 minutos de exposição na Assembleia Legislativa de forma virtual não substituem a ação presencial das categorias aqui na Assembleia. E é importante lembrar que nós estamos vivendo um processo inédito em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo um processo de pandemia, onde as relações, nós estamos aqui conversando através de uma tela de computador, porque você não pode desempenhar a sua função de jornalista no estúdio, devido ao processo de contaminação, que inclusive já atinge servidores aqui da própria Assembleia Legislativa. E todo este processo, iniciado pelo governo no mês de junho, na nossa opinião, é um processo inoportuno. É um processo em que os trabalhadores não podem se manifestar de forma presencial. Eu estava pensando, o Sindiúti, ele se confunde com a representação da categoria, né? Hoje nós vamos fazer uso da palavra no webinário sem nenhuma pessoa da categoria presente, sem nenhum outro integrante da direção do sindicato presente, sem nenhuma representação de todas as regiões do Estado, como nós sempre fazemos presente. Então, o processo de reforma da Previdência, tanto no projeto de lei quanto na PEC, são extremamente agressivos com os servidores, atingem, no nosso caso, a grande maioria dos trabalhadores da ativa e os aposentados da educação. Nós representamos 98 mil trabalhadores que estão na ativa e 180 mil trabalhadores que estão aposentados. Vamos então não é possível desenvolver a nossa conversa aqui por partes, assim. Sim. Até porque aquilo que está sendo examinado foi fatiado. Então, nós vamos começar realmente pela matéria previdenciária, que está sendo destacada aí com a perspectiva da Casa de levar a votação em agosto. O governo propõe alíquotas que variam de 13% a 19%, de acordo com faixa de salário. Como é que vocês do Sindiúti estão vendo essas faixas salariais e o impacto que elas causam na categoria? Bom, primeiro, de novo, nós somos o maior quadro setorial, então a reforma nos atinge de uma forma mais global. Nossa categoria tem os piores salários do estado de Minas Gerais.
ela é fundamentalmente composta por mulheres, aí abro um parêntese para o caráter machista da reforma, que acrescenta 7 anos de trabalho, a idade mínima das mulheres, e acrescenta 5 anos a dos homens. Isso não pode deixar de ser registrado, né, porque é um ataque muito frontal a todo o debate dos direitos da mulher, e que nós temos 2, 3, às vezes mais jornadas de trabalho que foram acentuadas agora no processo da pandemia, então fecha esse parêntese. A nossa categoria tem os piores salários. Eu queria E só a nossa falar uma coisa. Sim. Esse é um parêntese muito importante. Sim, Né? Ele não sim. precisa ser fechado tão rapidamente. Sim, Eu perfeitamente. queria considerar, antes de você continuar, exatamente qual que é o nível. Eu queria que você descrevesse um pouco o nível de impacto que pode causar isso. Hoje, uma mulher, uma professora, aposenta com que idade? Hoje, uma professora se aposenta com 25 anos de contribuição e com 50 anos de idade. Então, hoje, isso levaria a aposentadoria aos 57 anos. Sim, mas o que as pessoas não explicam é que a aposentadoria aos 57 anos com redutores salariais. 57 anos é a idade mínima, mas o tempo de contribuição e os redutores salariais que estão colocados na reforma. Então, a professora aposenta, ela tem 7 anos de acréscimo à sua idade mínima para aposentadoria, mas para ela se aposentar com 100% da média, não é integralidade, porque às vezes as pessoas falam, 100% da média tá ok. Não, com 100% da média, ela precisa trabalhar por 40 anos na sala de aula. Essa é uma característica da reforma. E o acréscimo do tempo da idade mínima das mulheres, não é só para todas, né? Não é só para as professoras, mas a grande maioria do funcionalismo público é composto por mulheres. Nós temos 3 jornadas, 4 jornadas. Com o processo da pandemia, as nossas jornadas se confundiram. Quem nunca esteve trabalhando remotamente e não teve que ir lá desligar a panela do almoço que estava queimando? Porque a nossa sociedade é patriarcal e essas questões, o patriarcado não acabou com a pandemia, nós estamos sobrecarregadas, sem dizer do cotidiano sem pandemia, vamos dizer assim. As nossas jornadas estão muito extensas, sem remuneração, as jornadas que nós desempenhamos fora da nossa profissão, e por isso, inclusive, o direito de nos aposentarmos mais cedo. 40 anos em sala de aula. Considerando a realidade, o dia a dia das professoras, começam a dar aula aí aos 20 anos, 20... Normalmente, sim, professoras das séries iniciais do ensino fundamental, que se formam na modalidade normal, no nível médio de escolaridade, iniciam sua carreira mais ou menos aos 20 anos. Aos 60 anos, sala de aula para adolescentes, crianças, isso é real? Eu queria que você descrevesse, do ponto de vista sindical e da categoria e tal, como é que é? Porque hoje, de fato, as pessoas chegam na cidade, elas continuam em sala de aula? Bom, hoje, assim. Primeiro, que assim, eu disse as idades, hoje a idade para aposentadoria da professora é 50 anos e 25 de contribuição. No caso dos 40 anos em sala de aula, eu queria explicar isso de uma maneira bem pedagógica. Né? Nossa categoria, ela não é só ir à escola, dar aula e ir embora para casa. Essa é a primeira questão. A nossa categoria exige uma formação, existe todo um planejamento. Tem uma questão que eu acho que é importante. Quem pensou essa proposta não sabe o que é uma sala de aula. Não sabe o que são as implicações físicas, emocionais, psicológicas
de uma sala de aula. Eu não estou dizendo que a sala de aula é um castigo em absoluto. A sala de aula é um espaço que nós defendemos, mas a sala de aula é um espaço pela falta de condições de trabalho, pelos baixos salários que são praticados, é impossível. Cordas vocais. Nossa categoria, a maioria da nossa categoria adoece das cordas vocais, dado um certo tempo de atuação na sala de aula, porque a voz é o nosso instrumento de trabalho. Nenhuma corda vocal de ninguém, de nenhuma professora, de nenhum professor, resiste há 40 anos em sala de aula. Então, quem fez essa proposta não sabe o que é utilizar a sua voz para dar aulas durante 2 turnos no dia, porque nós ainda temos isso. Né? Agora sim, vamos avançar sobre a questão das alíquotas. A gente falava de 13% a 19%. Você disse que os professores, o pessoal da educação, em geral, é bastante mal remunerado. Os salários são baixos. Que impacto terá esse aumento aí, que pode variar, não é? Segundo a escala que o governo fez, por faixa salarial, de 13% a 19%. Bom, para os servidores da ativa, que não tiveram, para os servidores da ativa, um acréscimo na contribuição, que hoje é de 11%, e na faixa que nós estamos, em nossa maioria, de R$ 2.001, a segunda faixa, um acréscimo da contribuição previdenciária. Então, é uma redução, na prática, do salário de uma professora, que é R$ 1.980 e poucos reais. No caso dos aposentados, é uma questão que é mais grave ainda, porque a taxação para os inativos, que também está prevista tanto na PEC quanto no projeto de lei, ela inclui todos os servidores da educação que recebem vencimentos acima de R$ 1.045. Não é hoje assim, hoje é acima do teto. Não, hoje a maioria da nossa categoria são, eu vou pegar um número aqui, são 150 mil pessoas, servidores aposentados da educação, que não contribuem, porque recebem abaixo do teto do INSS e recebem na faixa de R$ 2.001 a R$ 6.000. E nós estamos muito mais perto do R$ 2.001 do que do R$ 6.000, isso é importante dizer. Nossa categoria, nos últimos 25 anos, passou 17 anos sem ter reajuste salarial. Só para as pessoas entenderem o que é o vencimento de um aposentado da educação hoje em Minas Gerais. Isso significa, do ponto de vista prático, sabe, Vivian? Porque eu acho que o papel nosso de professor, às vezes, é traduzir isso para que as pessoas entendam do ponto de vista prático. Uma aposentada, uma professora ou uma supervisora, nós representamos as 8 carreiras da educação. Mas uma professora, eu vou usar uma professora como exemplo, mas não estou de forma alguma excluindo os outros trabalhadores. Mas você fez a pergunta sobre os aposentados. Uma aposentada que recebe em torno de R$ 2.000, de R$ 2.001, R$ 2.100, vai ter que contribuir com 14%. Isso significa, na prática, que com a aprovação da reforma, e esse desconto é imediato, ele é imediato, o desconto ordinário, porque eu ainda vou chegar no extraordinário, significa que a pessoa que conta com seu salário baixo vai ter que escolher o que é que ela vai deixar o que é que ela vai deixar do seu próprio sustento, ou da sua saúde, ou do sustento da sua família, para contribuir novamente. Porque a pessoa já contribuiu durante toda a sua vida e agora vai ter que voltar a contribuir. E aí tem uma outra armadilha que eu acho que é importante a gente também destacar. Também tem uma previsão de uma contribuição extraordinária, e não é só para aposentados, é para todo mundo. De queda de arrecadação, está lá no caso de constatado déficit da proposta do regime. O próprio relatório atuarial, porque não foi cálculo atuarial, foi um relatório nos anexos do projeto que foi apresentado à Assembleia, o próprio relatório já prevê um déficit até 2050.
Então, isso quer dizer, na prática, que o aposentado vai ser duplamente lesado, porque ele vai ter que contribuir novamente, e como já está previsto, e o discurso do Estado é esse, né? Ele vai ter que contribuir extraordinariamente. Isso não é outra coisa senão condenar as pessoas a passarem necessidade. Agora, um outro ponto que foi levantado no seminário ontem diz respeito a não existir nenhuma referência no texto às recomposições, não é, das alíquotas em relação aos salários. Porque, na verdade, funcionaria. Se isso não acontecer, vai funcionar como funciona o imposto de renda, não é? Se não se recompõem as faixas para a aplicação das alíquotas, as pessoas vão começar a pagar cada vez mais, não é isso? Sim, sim. Essa é uma preocupação que... Como é que está essa conversa e essa discussão, como é que isso está sendo conduzido dentro da Assembleia para que esse texto, quer dizer, está na hora de rever os pontos, não é? Olha, Vivian... Tem uma possibilidade de revisão nesse sentido aí? Vivian, muito honestamente, nós não temos o entendimento de que é possível aperfeiçoar esse texto. Porque o que é que nós vamos escolher? Se não tiver a taxa extraordinária, tudo bem taxar os aposentados que já contribuíram durante toda a sua vida? Não é uma coisa versus a outra. Né? Então, se o governo reduzir corrigir o crime que cometeu em aumentar a idade mínima das mulheres, nós vamos concordar em detrimento dos 40 anos na sala de aula? Ou as regras de transição que combinam idade e tempo de contribuição através de pontos que nunca convergem, porque quem está já na vida, já está trabalhando, nunca vai chegar aos pontos, porque os pontos eles progridem, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Então, o posicionamento do Sindiúti é que essa reforma seja suspensa. Ela precisa ser suspensa e no momento em que não houver mais pandemia e que as pessoas não tiverem mais preocupadas em manter a própria vida, ou que, por exemplo, em cuidar de não morrerem, né? Porque a questão é mais ou menos essa, né? E aí, após a pandemia, com o restabelecimento das questões, isso ser discutido, mas todo esse processo que está sendo feito pela Assembleia Legislativa, que não substitui o processo de negociação com o Estado de Minas Gerais, que não houve por parte do Estado. Para se ter uma ideia. Sim, você quer perguntar, né? Porque eu falo muito. Só lembrando aqui, tem no noticiário aí uma notícia que parte da Prefeitura de Belo Horizonte com a possibilidade de que, pelo menos, as prefeituras tenham a possibilidade de prorrogar até dezembro, o que abriria aí, caso o Estado seguisse o Ministério da Economia, enfim, respondesse positivamente a essa demanda, o Estado poderia seguir, quer dizer, isso daria esse segundo semestre para negociação e, quem sabe, abrir para uma discussão presencial, poderia ajudar, não? Sem dúvida. O que é muito importante destacar é que a portaria que foi fixada com prazo de 31 de julho, ela foi feita num contexto social e sanitário completamente diferente do que nós enfrentamos hoje. Né? Os outros estados que aprovaram as reformas não estavam no meio da pandemia, com um número de casos crescente, como atualmente no estado de Minas Gerais. Então, é importante que haja essa discussão, que
o governo busque, que a Assembleia busque, nós estamos na pressão para que isso aconteça também, essa dilatação desse prazo, porque é o correto, né? O correto a se fazer. Uma regra foi estabelecida no momento anterior, todas as outras questões foram revistas por causa da pandemia, as eleições foram adiadas, né? Decretos de emergência, situações de emergência, prorrogados, decretados. Então, visando o bem-estar da população em relação à pandemia. A nossa categoria, Vivian, está espremida, essa é a palavra, pelo teletrabalho, pelas cobranças de um teletrabalho que não atinge a totalidade dos nossos alunos, mas a pressão pelo preenchimento de planilhas e etc. continua. Nós temos, sim, trabalhadores em educação que já foram impactados pela pandemia, que perderam seus companheiros, que perderam familiares em todo esse processo. E não é novo normal. Acho que é isso que é importante, sabe? Não é um novo normal. Tudo que está acontecendo está fora da absoluta normalidade. Está fora da normalidade. Não é normal. Não é normal a gente encontrar as nossas mães assim, como eu estou vendo você. Isso não é normal. Não é normal uma companheira nossa perder o seu marido semana passada aqui em Ribeirão das Neves e não pôde se despedir. Os filhos não puderam se despedir do pai, nem por videochamada, porque não houve condições. Isso não é normal, isso não pode ser normal. Não pode ser normal. Tem servidores da casa adoecidos. Agora, Denise, deputados contaminados. Isso não pode ser normal. o governo admite a situação de anormalidade, diz que essa proposta estava pronta desde março, mas por conveniência não enviou antes. Enfim, o fato é que, ao mesmo tempo, diz que é urgente. E um dos argumentos do governo é que é necessário fazer justiça social. O governo usa basicamente o seguinte argumento: o Estado vai gastar menos com servidores e poderá investir nos serviços públicos, de forma que todos os mineiros serão beneficiados, e isso significa justiça social. Eu queria que você comentasse essa argumentação do governo Zé. Bom, primeiro, justiça social, retirando do salário de quem já contribuiu a vida toda e tem salários a partir de R$ 2.001, não é justiça social. Justiça social é discutir tributação de quem deve ser tributado. Nós precisamos discutir justiça social através do conceito da palavra. Quer ver um exemplo? Os servidores, em 2003, e eu estou dizendo do que é que os servidores são capazes de fazer. Em 2003, através de uma lei complementar, da Lei 64, foi criado um fundo de previdência dos servidores que ingressassem na carreira a partir de julho daquele ano. Era o FUNPENG. Era um fundo que todos que entraram após aquela data, o ano 2003, contribuiriam. E não havia ninguém aposentado por esse fundo, correto? Em 2013, o governo de Minas, à época, encaminhou um projeto para a mesma Assembleia Legislativa com a justificativa de otimizar a gestão, fundindo 2 fundos de aposentadoria. Pegou o recurso superavitário do FUNPENG, eram 3,5 bilhões de reais, e jogou num fundo que não tinha recursos. 2013. No final, em dezembro, o recurso do FUNPENG foi para o Caixa Único do Estado. E nós lá na época, porque é bom, a internet agora é para sempre, né?
Outro dia eu procurei no site da Assembleia Legislativa as notícias da época e o debate que o funcionalismo fazia naquela oportunidade, de que o fundo era saudável, de que era um investimento do servidor e que o Estado não tinha o direito de dispor de recursos que foram de contribuição, óbvio, tinha de contribuição, de esforço, de compromisso do servidor com o seu futuro, com a sua aposentadoria. Ele foi criado, na verdade, por Itamar Franco e ele tinha padrões de controle muito rígidos. Sim. Né? E enquanto ele foi gerido pelo IPSENG, ele teve êxito. Ele teve êxito. E agora, em 2020, esta proposta que retira, que desmonta o IPSENG, retira a assistência social da premissa do IPSENG, o que virá depois disso? O que virá depois disso? Então, a reforma significa um ataque muito frontal e muito concreto à vida concreta do servidor, tanto o servidor da ativa quanto o servidor aposentado. Não é possível, não é possível, essa é a palavra. O governador acha que os servidores, ele usou inclusive isso, que a atitude do servidor de defesa do próprio direito é ofensiva e disse que o servidor está olhando para o próprio umbigo. Eu estou repetindo exatamente o que o governador falou. A forma como o governador vê o servidor, você acha que determina as escolhas que fez de reforma? Nós não podemos esquecer que essa reforma que está caminhando, tramitando na Assembleia, tem uma outra parte que é a reforma administrativa, que estava toda misturada. Inclusive já tem número, né? Já foi, né? Foi só fatiada, né? Ela ainda existe, ainda está... E que prevê aí a retirada de diversos benefícios, né? das diversas categorias. Eu penso que existe uma tentativa de nos tratar como se nós não fôssemos sociedade, sabe? Como se nós, servidores públicos, fôssemos uma entidade alheia à sociedade em que nós estamos inseridos. Professoras, trabalhadores em educação, fazem as mesmas coisas que as pessoas que não são funcionárias públicas fazem. Então, nós utilizamos o transporte público, nós moramos perto da escola ou não, nós vamos, às vezes, de bicicleta para a escola para economizar o valor do deslocamento. Nós temos professoras que moram no interior que, às vezes, pegam carona no ônibus escolar, ou em situações de normalidade, obviamente, para irem à escola. Nós não somos uma coisa diferente, a sociedade é uma coisa, servidor público é outra. Nós fazemos parte, estamos inseridos, as nossas famílias estão inseridas. E não é ofensivo, acho que tem outros conceitos, outros exemplos que podem ser dados como ofensivos, sabe? Ofensivo é um trabalhador do Hospital João 23, por exemplo, não ter luvas descartáveis para o combate à Covid. Ofensivo é uma professora que dedicou toda a sua vida ao Estado, agora ter o seu salário reduzido. Porque nós, Vivian, como servidores, nós não podemos nos recusar a contribuir. A gente não pode dizer assim, olha, ligar lá na CEPLAG e dizer assim, olha, esse mês eu não posso contribuir para a Previdência não, porque eu tive um descontrole ou alguém ficou doente na minha família, eu tive que gastar com remédio ou qualquer outra coisa que acontece com todos os seres humanos né, da vida cotidiana. Nós podemos fazer isso? O Estado pode deixar de fazer os repasses, o Estado pode atrasar os repasses. Depois,
negocia um pagamento, perder de vista e depois também não cumpre. Então, nós já demos a nossa contribuição. É muito injusto querer transferir para o servidor público uma responsabilidade que não é dele, porque nós contribuímos. O fundo, a discussão, a historinha do Funpeng, historinha não, porque é uma história, né? Uma história. A história do Funpeng revela isso. Nós contribuímos, nós alertamos, nós denunciamos. E agora, 7 anos depois, nós estamos nesta situação, com este teor de proposta que avança em muito no que prevê a emenda constitucional 103, né? Ele avança, ele aprofunda. Por que tem que ser 13% de alíquota? Por que não pode ser a faixa da emenda constitucional? Temos que abrir essa discussão. Por que precisa discutir idade mínima agora? A emenda constitucional também não obriga. Denise? Sim. Nosso tempo acabou, eu queria agradecer. Ai, que pena. Nós ouvimos, nesse último mês, deputados, ouvimos o Sindifisco, agora estamos ouvindo você. Enfim, a gente está ouvindo posições divergentes sobre a reforma, que é o nosso papel, e vamos, então, acompanhar passo a passo o andar dessa proposta do governo na casa. Eu agradeço a oportunidade e registrando mais uma vez o nosso posicionamento. Esta reforma não pode tramitar durante uma pandemia. Obrigada, Vivian. Muito obrigada pela oportunidade. Abraço, Denise. Até. Obrigada.